um dos maiores jogadores, não é? Um dos maiores nomes da seleção do país lá dos Camarões, né? Aqueles caras que fizeram aquele futebol poderoso, que surpreenderam o mundo, um dos principais nomes daquela seleção, descobriu agora, depois de tantos anos de casado, que alguns filhos dele, né, 2 filhos dele, não eram filhos dele. Então, assim, é um homem que está passando por um terror, né? Ele pediu o divórcio e ele ficou em choque. Quando ele descobriu, ele disse que o mundo dele caiu. O nome desse jogador é Nijtab Jeremy. Ele tem passagens pelo Real Madrid, pelo Chelsea, não é? E ele descobriu que os filhos não eram realmente seus. Já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para abençoar o nosso canal em forma de gratidão e também para impulsionar essa mensagem para que ela chegue em outros homens e em outras mulheres. Olha, muita gente que assiste os nossos vídeos não são inscritos. Se inscreva, porque todas as vezes que a gente publicar, você vai receber essa mensagem. E dá uma olhadinha se a sua inscrição ainda está valendo, porque existe assim uma desinscrição automática. Então dá uma olhadinha lá, o jogador, não é? Nijtab Jeremy descobriu, não é, que os filhos dele, com a Laure Fotso, filhos de 16 anos de idade já, não são filhos dele. Eu quero falar nesse assunto, mas para poder falar nesse assunto, eu quero assistir aqui com você um vídeo de um juiz que depois que já estava casado há 51 anos, descobriu que os filhos não eram dele. Então eu quero assistir com você esse vídeo aqui para a gente falar sobre o Jeremy. I have been married for 51 years. Got 2 sons, 42 and 40. Damn deadbeats. I'm still supporting the little boogers. Needed to take a test to see if any of us had a kidney good enough for my brother. Found out something interesting. They ain't my kids. There's somebody else's. Of course, the only good thing is, I know it's not my fault that those 2 idiots got dumped into this world. Hell, I thought they took after their mother. Instead, they take after the plumber or the postman or the milkman, or, yeah, they were milkmen back when they came around. I mean, God only knows. Que a única coisa boa ainda, meu Deus, olha o olhar desse homem, olha a condição dele, é um juiz. Olha o pensamento dele, né? A coisa boa é que o erro não foi meu, não fui eu, quer dizer, sempre o homem é culpado, é sempre o homem que não presta. Então, olha bem para essa direção aqui. Então, olha, ele fala assim, eu pensei que eles tinham puxado para o lado da mãe, mas não é o pai deles que eles puxaram, porque com certeza esses filhos vêm dando trabalho para ele, tanto que ele fala, tem 40 ou 42, e eu ainda sustento esses abençoados. Então, olha, eu pensei que esses problemas deles é porque eles tinham puxado para a mãe. Então, veja, a mãe, a esposa, esse homem viveu esse casamento, e quantos homens fazem isso a vida toda, vivendo um relacionamento super difícil, super abusivo, a maioria dos homens, porque a gente azucrina, a gente é terrível. Eu sei o que a gente faz dentro de casa. Se eu não tivesse aprendido tudo o que eu aprendi, eu não teria melhorado no meu relacionamento dentro da minha casa. Eu melhorei porque eu aprendi. Ajudando as pessoas foi que eu me ajudei e me curei, tenho me curado de muitas coisas. E ajuda muito a minha vida. Quanto mais eu ajudo os outros, mais eu automaticamente acabo me ajudando. Então ele fala assim, olha, eles provavelmente eram filhos do leiteiro. Agora, depois desse tempo todo, o que ele queria, né? Saber quem que era o pai desses filhos, para ver se ele conseguia reaver todo o dinheiro que ele investiu durante toda a vida dessas pessoas. Não vai, né? Ele sabe que ele não vai reaver, nem que ele soubesse
porque esses outros aí já não fizeram o papel deles quando tinha de ser feito e participaram de um erro também. São homens promovedores do erro, porque se existe o erro hoje, graças a Deus que existe homem que patrocina. Todo mal e toda desgraça que está plantada também no mundo, não é só a mulher que fez a coisa errada, e muito forte mesmo por causa da ajuda do homem, porque existem homens que estão patrocinando toda essa indústria do mal, toda essa destruição que existe hoje no mundo. E aí esse juiz fala, né, eu conseguiria ver, mas o duro é você pensar 51 anos e ela não me contou. Isso me machuca. O que me machuca é que ela não me contou. Então, olha, provavelmente eu a perdoaria. Talvez não, depois ele se corrige, né? E aí eles têm de fazer o seu teste de DNA, porque a mulher acabou confessando que não foi só com um, que foram vários. Então, imagina uma descoberta dessa, que triste. E aí ele vem falando, olha, eu estive nos tribunais de 4, não é? Em cada 5 que fala que não é o pai, ele está certo. Eu vou para casa redigir os papéis do divórcio. Ele tinha acabado de saber o que foi que aconteceu ali. Olha o que essa mulher fez na vida desse homem, na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida da família. Não é? Imagina, nada disso era dele, nada. Nossa, o olhar dele é de muita tristeza, de muita insatisfação. Veja, esse juiz aí é um dos exemplos. Aí a gente vem para cá, volta para cá. Veja só, ele fala sobre a questão do choque emocional, não é? Que ele estava sendo enganado, não é? No caso do Jeremy, não é? Tem o juiz aqui, foi enganado 51 anos, e o Jeremy estava sendo enganado desde os 29 anos de idade, que a mulher dele estava dentro da casa dele, comendo com ele, dormindo e acordando, não é? E tinha feito isso. Os filhos dele não eram filhos dele. Então, um homem assim, que teve uma trajetória de sucesso, que conseguiu, não é, vencer, mas que fala bem assim, eu pedi o divórcio por causa desse casamento, já tinha toda uma questão de mentiras constantes e um comportamento abjeto, né? Eu não sei o que ele quis dizer com essa palavra abjeto, mas abjeto parece uma palavra abominável. Então, essa mulher não tinha um bom comportamento, então ele já tinha uma vida difícil dentro de casa, e aí ele fala, eu estou com danos psicológicos, ela violou os deveres do casamento, cometeu adultério, porque assim, pode não haver punição para isso, mas é um ato que ela cometeu, é uma adúltera, não é? Espalhou sangue indevido, não é? Fez um pacto de sangue indevido e trouxe para dentro do casamento, manchando o casamento com um pacto de quebra. O casamento é uma instituição criada por Deus e existe um sacramento dentro do casamento, sim. E quando se adultera, você pega sangue, secreção estranha e faz um pacto com essa secreção e traz para dentro da sua casa demônios, não é? Que é obra das trevas. E a primeira condição é 7 vezes pior do que o estado que você estava. Então, se está dentro da sua casa, está ruim, você adultera, fica 7 vezes pior. Se você adultera de novo, fica 49 vezes pior. E é assim, não é? Não é uma multiplicação de vezes 1 ou vezes 2. É potência, né? Elevada potência, aquele número vezes ele mesmo. Aí depois é 49 vezes 49. Então você presta atenção à condição, quando a gente fala legiões de demônios que uma pessoa leva para dentro da casa dela, é nessa condição aí que essas mulheres estão fazendo essas coisas. Olha para Ana Hickman, o que ela está fazendo. O que ela está fazendo é um pacto, mesmo porque o divórcio é isso, é um pacto de sangue diabólico com demônios. Por isso que o divórcio é quando Deus fala assim, se afasta, separa. Quando há adultério, Deus dá essa possibilidade, porque o adultério é um ato nefasto. A pessoa se afunda completamente, está completamente afastada de Deus. Não é só um errinho, um deslize momentâneo, não. É um ato medonho mesmo.
Ele registrou, e o pior, gente, ele registrou os filhos no nome dele, e daí ele vai ter de arcar com o ônus da mentira dela, porque os filhos estão registrados no nome dele, e ele vai ter de levar isso, ou então brigar na justiça. Eu não sei como que ele vai fazer para rever isso daí. E aí essas mulheres ficam sem punição. Nós precisamos começar a buscar insistentemente e insistir que tem de haver punição para esse tipo de adultério, para você mentir que o cara é pai dos seus filhos e ele sustentar seus filhos durante anos. Tem de haver punição para prisões e para tudo que é feito através das denúncias falsas. Tudo isso tem de ter lei punindo as mulheres, porque nós já temos um Código Civil, um Código Penal e a Constituição Federal. Para que precisava Maria Joana, Maria Tereza, Maria da Penha para poder desgraçar com a vida das pessoas? Porque já tem lei para punir criminoso. Então, se inventa uma bagaça só para destruir a vida das pessoas, então que a gente fique mais esperto e que os homens lutem mesmo, e a gente está disposto a lutar junto com os homens para que tudo isso seja quebrado e que haja punição para esse tipo de coisa, porque é um absurdo. Sabe por que está acontecendo tanto? Que a gente vê tanto e fala tanto disso? Porque não tem punição. Olha, não sai daqui sem deixar seu comentário, não sai daqui sem conhecer Criados para Governar e o Método de Cristo, 2 livros que fundamentaram todo o material que está lá no Seja Membro. Inclusive no Seja Membro tem um material riquíssimo lá, que vai abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, que dá para você assistir junto com a sua mulher e assim entenderem o que é o homem, o que é a mulher e o papel de um e de outro. Vai abençoar a família, vai abençoar o ministério de homens da sua igreja. É um material que serve de base para você usar em estudos com homens da igreja. Inclusive, vem aí, semelhante a ele, outro livro que já está pronto e que também fundamenta esses materiais que estão ali e que vão abençoar profundamente o ministério de homens, homens individuais, homens que até são ateus. Se você ler aquele material, você vai conhecer o poder individual do homem. Ler e assistir, né? Porque é o material que está no Seja Membro, e além disso, ainda tem mais alguns PDFs, e eu pretendo produzir mais, porque todos os PDFs que estão lá são produzidos por mim, eu pretendo produzir mais material e estar colocando ali para que os homens possam ter acesso. Olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida.